Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Há 27 anos, a gente iniciou uma história. Mas a gente evoluiu. Hoje, já somos 4 agências e com projetos para expandir mais. Estar cada vez mais perto de você. Com atuação estadual e abrangência nacional, a Uniprime Sul abriu suas portas para quem quer empreender. A gente veio para trazer mais soluções. Soluções para quem pensa grande, para quem sonha em ganhar novos horizontes. E quando bate aquela dúvida, lá está a nossa equipe para oferecer segurança, certezas e boas escolhas. Cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas potencialidades. E nós, com o nosso DNA inovador. De norte a sul, de leste a oeste, aonde tem desejo de empreender, tem a força da Uniprime. Somos a Uniprime. Vem evoluir com a gente. Muito boa noite a todos, estamos dando início ao nosso programa painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. Com o cartão mais fácil, você garante o seu check-up por apenas R$ 18,00 por mês. Isso com o cartão acesso mais fácil. São mais de 280 médicos em diversas especialidades prontos para atender você. Chame no WhatsApp 549 91 20 24 30 e peça já o seu. E também junto conosco agora a Uniprime Sul, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui o futuro é sempre maior. Bom, o carnaval passou e como habitualmente já é um chavão super batido, o ano está realmente começando na prática, né? E o gauchão acabou. Mas outras competições aí no futebol, evidente, estou falando de futebol, estão batendo a porta dos clubes inteiros aí, de todos os clubes do país, aí nas mais diferentes divisões. Para falar a respeito do nosso clube, do clube de Erechim e da região, que é o Ipiranga, nós estamos recebendo hoje com muito prazer aqui o treinador do Ipiranga, o técnico do Ipiranga, o senhor Matheus Costa, e também o executivo do Ipiranga, já há 3 ou 4 anos, né? 4 temporadas. Farney Coelho, ele que me acusou agora quando chegou aqui, abaixo da cintura aí, que aqui eu só chamo ele nas ruins, e que hoje eu estou chamando ele numa boa. Seja bem-vindo, Farney. Obrigado, hoje sempre prazer, brincadeira, né, cara? Sempre prazer estar aqui contigo. Graças a Deus aqui em Erechim, até por isso a gente está na 4ª temporada, né? A gente teve mais momentos bons do que ruins. E graças a Deus agora levantando uma taça, foi importante pra gente, né? Sair daquele quase, né? Um campeonato difícil, um campeonato que a gente jogou 8 partidas em 24 dias da primeira fase. Mas muito feliz, né, de finalizar o campeonato dessa forma. E muito feliz também de estar aqui trocando ideia contigo, um cara que conhece um monte de futebol. As pessoas já me conhecem, já de longa data, não preciso agradar ninguém, mas, dizendo por minha conta, fiquei muito feliz pela decisão de tu permaneceres em Erechim, né, porque reconheço em você um profissional que deu certo
aqui, não sei nos outros clubes, mas desde que tu chegasse ao Ipiranga, o Ipiranga conseguiu montar grupos muito bons, considerando a nossa realidade. Eu tô acho que aumenta a responsabilidade, tá? Acho que quando se tem uma publicamente, porque é uma coisa que eu queria até ter feito nos bastidores, mas quando se tem publicamente uma opção de sair, eu acho, e aí se opta por ficar, eu acho que aumenta a responsabilidade também dentro do clube, porque sempre tem aquela coisa de alguns diretores achar, já está com a cabeça fora, já está pensando fora. Então, eu acho que aumenta um pouco a responsabilidade dentro do Ipiranga. Eu acho que a gente mantém muito o pé no chão, muita responsabilidade no que está fazendo, respeitando sempre a direção do clube, a hierarquia do clube, os processos do clube. Eu acho que isso é mais importante que qualquer pessoa. Ontem, até numa reunião de comissão, eu ressaltei isso. Eu tive filhos agora recentemente e acabei me afastando do clube durante uns 10 dias. Me afastando, modo de dizer, eu ia no clube todos os dias, mas não ia na frequência de horários que normalmente eu trabalho. E tudo funcionou. Todos os processos funcionaram. Então, isso eu acho que é graças ao tempo que eu estou aqui. Acho que hoje o Ipiranga não precisa mais, não está mais dependente de uma pessoa. O Ipiranga tem processos. Eu acho que isso vem da diretoria, né? Vem do Adilson, acho que vem de cima para baixo. E a gente fica muito feliz em manter isso, porque realmente eu acho que o Ipiranga está com uma cara legal assim, de dia a dia, de organização, de processos. E isso garante vida longa ao clube, né? Brigando por grandes competições. Ok. Também para mim é um grande prazer receber o técnico do Ipiranga, o senhor Matheus Costa, cumprimentá-lo pela conquista aí de uma vaga na Copa do Brasil e, ao que tudo indica, o senhor permanece, né? O senhor pode confirmar aí agora. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo aqui na TV. Prazer, Odir, a todos os telespectadores. Prazer estar participando do programa. Continuamos, como mesmo o Farney disse, com a grande responsabilidade que temos pela frente agora, que é a disputa da Série C do Brasileiro. O senhor assumiu quando? Só para dar uma relembrada, porque o senhor sabe, mas o público de repente está meio esquecido, não sabe se foi na metade do ano passado, fim do ano passado. Eu assumi após o término da Série C, para disputar as fases finais da Copa Gaúcha, foi em outubro. A gente fez a semifinal da Copa da Gaúcha, acabamos passando para a final, fomos eliminados na final nos pênaltis e iniciamos toda a temporada de 2025, todo o nosso planejamento para a construção desse ano que ainda está em continuidade, né? Uhum. O senhor teve uma passagem pelo futebol lá do Paraná, pelo Paraná Clube, alguns outros clubes aí. Sim, eu iniciei a minha carreira no estado do Paraná. Eu sou de Curitiba, sou natural de Curitiba. Uhum. Né? Iniciei minha primeira oportunidade como treinador profissional foi no Paraná Clube, onde a gente foi muito feliz, conquistando o acesso para a Série A naquele momento. Tive outras histórias bonitas no estado do Paraná, no Operário de Ponta Grossa, no Cascavel. Tive uma nova passagem no Paraná Clube, onde a gente faz a Série B de 2019 e acaba em 6º lugar. Também foi uma boa campanha. A primeira oportunidade que eu tive para trabalhar fora do estado foi no Rio Grande do Sul, onde eu fui treinador das categorias de base do Internacional e passei por todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e onde eu tenho uma história de maior destaque, sem dúvida alguma, foi no Sul do Brasil. Isso remonta a quanto tempo, juntando tudo isso, como técnico? Como técnico do profissional, iniciei em 2017. Como técnico de categoria de base, iniciei em 2011. Uhum. Chegou a jogar antes? Fui atleta de categoria de base até o Sub-20 do Paraná Clube. Dos 11 aos 19 anos, fui atleta de base. Uhum. Quem é que ele indicou aqui? O Farney? Teve alguma participação, Farney? Como é que foi? Na verdade, a gente fez um processo seletivo bem bacana, né? O Ipiranga, a gente considera que é difícil falar isso, né, cara? Porque quando fala de que errar e colocando um profissional, tem muita coisa em jogo para te dizer que tu errou porque tu botou um profissional dentro do jogo. Recentemente, agora a gente viu, até estava conversando, abrindo parênteses,
o Polaco hoje de manhã, o Brasil de Pelotas colocou tudo na conta do Polaco e do Dema, né, o rebaixamento. O William Demati, o Dema, foi campeão comigo no Mato Grosso, foi campeão do 13 na Paraíba. Então, será que o Dema é o responsável pela queda do Brasil, se em outros clubes ele deu certo? E o cara culpou muito, o Polaco foi vice-campeão gaúcho aqui conosco, né, o time correndo. Será que o Polaco é culpado? Então, a gente tem muito cuidado quanto a isso. Só fechando um parênteses, mas assim, a gente entendeu que a gente tinha errado nos últimos nomes, né, que a gente tinha contratado muito mais pela vivência do jogador do que provavelmente por um processo. Então, a Adilson criou um processo com um questionário ali de 20 e poucas perguntas, né, para o treinador. A gente entrevistou o treinador, a gente fez um estudo com o nosso departamento de análise de mercado, né, com o Robson e com o Carlos, que ainda estava presente no clube, viu como o treinador gosta de jogar, na parte defensiva, na parte ofensiva, levou tudo isso para a diretoria de futebol, para o departamento de futebol. Ó, essa foi a entrevista, esse é o padrão financeiro que o treinador quer, esse é o currículo do treinador e essa é a forma como ele gosta de jogar, mostrando, né, na TV a forma defensiva e a forma ofensiva. E aí foi unanimidade, a gente ficou muito feliz, que a gente estava com 4 treinadores fazendo a entrevista. E para não dizer que foi unanimidade, teve um voto contra o Matheus, mas um cara que pensou mais com o coração, acho que com a razão. E a gente ficou muito feliz, assim, que foi mais ou menos o treinador que a gente gostaria de trabalhar, porque a entrevista dele foi muito boa. A gente via que estava na mesma vibe do clube. A gente precisava de um treinador pacificador, a gente precisava de um treinador que chegasse em Erechim e vivesse essa comunidade, que entendesse os processos de Erechim, do Alto Uruguai. O Matheus é um parceiro, quando tem festa do consulado lá em Campinas, ele vai conosco, então ele entende todo o processo da cidade. Hoje tem o pessoal do jurídico, tem um jantar, ele vai estar com a gente. Então a gente precisava de um treinador que tivesse integrado, né, dentro do clube. Fora isso, toda a capacitação. O Matheus dá aula na CBF, dá aula para treinadores, né, dá aula para treinadores pró. Então, um cara espetacular para trabalhar no dia a dia. Óbvio que toda relação profissional tem desgaste, né? Mas a gente sempre teve lealdade. Eu acho que isso é o mais bacana. Então, a escolha do Matheus nos deixa muito feliz e acho que ele tem um perfil para ficar tanto tempo quanto eu estou aqui, ficar 2, 3, 4 anos aqui dentro do Ipiranga. Citou uma coisa que me chamou a atenção, que eu tinha ouvido ele pacificou o grupo, não sei o quê. Até que ponto o grupo estava, digamos, não estava é público junto, sim. É público e eu não vou negar isso para o nosso torcedor. Ano passado nós erramos. Ontem até o Adilson fez uma crítica, uma cobrança em cima de mim. Mas quanto a atletas ou... Nós erramos em não demitir a comissão técnica passada, em segurar a comissão técnica passada. Eu acho que a gente perdeu o comando do vestiário. Nós chegávamos dentro do Ipiranga, era um clima pesado. O Ipiranga sempre se notarizou pela questão do ambiente, né? Tu chega do tempo do Luizinho para cá, 90% dos momentos a gente chega no Ipiranga feliz para trabalhar. E aí o Matheus chega às 7h30 da manhã, sai às 7 horas da noite. Tipo, a gente chega feliz para trabalhar, fica lá porque é um ambiente sadio, todo mundo quer estar lá. E ano passado, apesar de um time que tinha muita qualidade, ontem a gente estava discutindo a comparação do time do ano passado com esse time, né? Eu entendo que o elenco desse ano tem menos peça do que do ano passado. Acho que esse ano tem mais qualidade no time, mas se tu olhar o grupo, ano passado nós tínhamos mais brigas, né, por posição. Acho que no ano passado nós tínhamos um time mais robusto. Brigas, né? E não aceitação E só que todo mundo que ficava no banco não aceitava. E aí, tipo, tinham os jogadores que eram do treinador, entre aspas, tinham jogadores que eram do Fábio, tinha jogadores que eram do clube, que eram remanescentes, né? Tinha os evangélicos, tinha os cachaceiros, né? Os da balada, e começou a se ter 10 grupinhos dentro do clube. Mesmo assim, eu acho que a gente ficou porque o resultado do campo estava vindo, né? A gente chegou até o jogo do acesso. Mas era um ambiente extremamente pesado, difícil de lidar, difícil de trabalhar, e acho que quando chegou o Matheus, acho que também foi dos parâmetros que a gente escolheu esse ano. O diálogo voltou, né? A gente tem como... não que todo mundo não seja importante dentro do processo, desde a dona Eliane lá até o Adilson, todo mundo é importante dentro do processo, mas quando a gente tem um tripézinho bem montado, presidente com toda a diretoria, e eu com todo o staff, e o treinador com toda a comissão técnica, cara, fica tudo tranquilo de lidar. Porque o presidente vai controlar toda a diretoria, vai entender o que a diretoria quer e vai dar o suporte para todos eles.
Eu, junto com o staff, fico cuidando da logística, do registro, do dia a dia dos atletas, né, das condições de treino para eles. Tipo, entendo o que cada processo tem que ser feito. E o Matheus, com a comissão técnica, se puxar todo mundo pelo lado, preparação física, controle de carga e tal, tu não vai ter lesão também, tu vai otimizar a qualidade individual do atleta. Se os três estiverem alinhados, é muito difícil não dar certo. Quando um está puxando a comissão técnica para o lado, o staff para o outro, a direção para o outro, é muito difícil dar certo. Então eu acho que isso o Matheus chegou para apaziguar, eu acho que hoje nós estamos tudo puxando, todo mundo dentro do clube está puxando para o mesmo lado. Além dessa, digamos, desse apaziguamento, digamos, dentro de campo, eu olhando o futebol, eu acho que o torcedor todo, mas falo por mim, eu percebi lentamente uma subida de produção do futebol desenvolvido pelo Ipiranga dentro do campo, independentemente do adversário, aqui ou fora e tal. Mas foi um processo meio lento, que começou claudicante, um tanto assim, não que perdesse jogos, mas a gente não sentia aquela firmeza. E aos poucos o Ipiranga foi, parece que assim, ganhando a confiança, né? Isso tem a ver com o tempo? Sem dúvida alguma. Eu acredito muito em processo, assim, sabe? Quando, no término da temporada passada para o início dessa temporada, a gente praticamente fez um time inteiro, né? E a construção desse time, ela se faz no dia a dia. Como você mesmo disse, se a gente comparar a nossa primeira rodada para a nossa última rodada, parece outra equipe, mas é com os mesmos jogadores, basicamente. E é o desenvolvimento do dia a dia que você vai formando uma equipe. Então, eu acho que é mérito dos atletas que compraram realmente a ideia. E conforme vai passando treinamentos e jogos, você vai fortalecendo ainda mais o coletivo da equipe, né? Então, acho que a gente conseguiu conduzir a potencialidade de cada atleta, levando em consideração o nosso jogo coletivo. Sem dúvida, acho que ficou bem claro isso, né? Agora, há todo um desafio muito maior aí, né? Em termos de qualidade de adversários. A exigência vai ser muito maior, né? Como é que o senhor vê o grupo, como é que vocês estão conversando, perdas, vindas, ganhos? Eu sei que é bastante cedo, até o programa ir ao ar, pode acontecer muita coisa, enfim, né? Mas o que me dá para se dizer? Eu tenho ficado muito satisfeito, assim, dentro da nossa realidade financeira, que a gente tem que levar em consideração isso. Eu acho que a diretoria, o Farni e o presidente foram muito felizes, assim, em um primeiro momento a gente blindar o nosso elenco e conseguir manter aqueles atletas que se destacaram no nosso estadual. A gente sabe que o que eles demonstraram no gauchão, a todo momento está surgindo situações e, em um primeiro momento, a nossa reapresentação dos atletas na quarta-feira, a gente está contando com todos os atletas. Então, acho que é mérito da capacidade da nossa diretoria em conseguir manter isso. E, paralelo a isso, ainda tivemos alguns reforços importantes para fortalecer ainda mais nosso elenco, porque a gente sabe da realidade da Série C, que é uma competição extremamente pesada, com grandes equipes que disputaram também grandes estaduais. Então, vejo uma competição muito equilibrada e a gente tem que se preparar muito bem para a gente fazer uma boa competição no primeiro momento, que o nosso objetivo é a classificação, para depois disso a gente sabe que é uma nova competição para a gente buscar esse tão sonhado acesso. Um time do interior, quando normalmente se destaca, como o Ipiranga tem se destacado nas competições mais recentes, vou pegar de 2000 para cá, mais ou menos, ele acaba, no final das contas, tendo que pagar um alto preço, porque perde alguns atletas de proa, né? Os exemplos estão aí. O Ipiranga corre riscos ainda, até quando pode, digamos assim, um atleta dizer tchau? A gente tem uma janela excepcional que está aberta, né? A Série C agora, é importante até que o nosso público entenda isso, a Série C agora também tem janela. A gente não pode contratar a qualquer momento, né? A janela é o período de que tu pode contratar os jogadores. E era até dia 28 de fevereiro, depois abriria outra em julho.
Mas a CBF conseguiu uma janela excepcional até metade do mês que vem para esses jogadores que estavam no estadual e esses times do estadual que não tem calendário, né? A gente só pode contratar, na verdade, jogadores que jogaram estadual. A gente não pode contratar, por exemplo, jogador de fora do Brasil nesse momento, a não ser que já tenha rescindido antes do dia 28 de fevereiro. Então, há sim, até a metade do mês que vem, possibilidade de negócio. Mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente vem evoluindo enquanto clube, né? Enquanto clube. Eu me lembro dos primeiros contratos que eu fiz quando eu cheguei aqui, no primeiro ano, a gente negociou 6 jogadores quando a gente foi vice-campeão gaúcho. Desses 6, metade saíram de graça. Metade o time pediu de volta, o outro entrou com uma cláusula lá que tinha para saída para a Série A ou B, metade a gente perdeu de graça. No segundo ano a gente já conseguiu fazer contratos com valores menores, 500 mil, 300 mil, 800 mil, e a gente conseguiu vender o Eric, conseguiu vender o Kaique, conseguiu vender o Mateuzinho, o PK, mas vendeu já fez 1.700.000 em venda. Então é uma receita importante para o Ipiranga. E esse ano a gente está com jogadores amarrados. Não é que o Galego não tenha proposta, que o Roca não tenha proposta, que são seleções do campeonato, né? O GPR, o Lucas Santos. Não é que os meninos não tenham proposta, mas agora estão melhores amarrados. Então a gente só sai o jogador titular do elenco se a gente avaliar que para o Ipiranga vale a pena ou financeiramente ou vale a pena para abrir espaço para trazer outro atleta. Então essa reunião, nós tiramos uma semana de folga, o Matheus praticamente segunda, terça e quarta me ligou todos os dias e 3 vezes ao dia. Tipo, a gente está muito atento a isso, ao mercado, né? Passando sempre isso para a nossa diretoria. Ontem até uma reunião mais longa para passar isso para a diretoria. Mas a ideia é que isso é uma orientação do Adilson, que a gente negocie os jogadores só se for muito legal para o Ipiranga. Então, tipo, por exemplo, veio proposta para o Galego, que era interessante, entre aspas, era um clube de Série A, era interessante, entre aspas, mas não era tão interessante assim. E o Galego tirou do Campeonato Gaúcho. Então, o Adilson preferiu ficar com o Galego do que vender de uma forma que não fosse tão interessante. Ficar ao menos até metade de abril. Então, porque pode vir outra proposta. Pode vir uma proposta mais forte. Mas, assim, tipo, hoje... Se o jogador ou o clube contrário pagar a multa integral, a gente não tem o que fazer, a gente está de mão atada e aí o jogador pode sair e ser levado, como foi feito já com alguns atletas, como por exemplo o Mateuzinho, que veio e pagou a multa integral e o Vitória levou. Agora as multas são muito mais robustas e aí nos permite ter essa margem de negociação. Esse jogador é interessante para a gente, não tem no mercado um jogador com esse perfil, então por esse valor talvez a gente não consiga repor aqui, então por enquanto vamos segurar. Hoje a gente consegue ter essa margem de negociação. Bom, mas para essa semana o grupo que conquistou a que conquistou a vaga, esse se reapresenta todo. Será mantido, nós perdemos 2 jogadores, o Fernando, goleiro do Bragantino, que o Bragantino pediu de volta, já era um contrato só pelo Gauchão, a gente já sabia disso, e o João Pedro, são 2 atletas que não jogaram o Gauchão, e o João Pedro, que a gente acabou emprestando pelo Luverdense, esses 2 já estão confirmados, podem ter ainda mais 2, 3 saídas que a gente entende, jogadores do clube, mas que a gente entende que tem que ter uma rodagem maior, né, e já contratou 4 atletas, tá? A gente já contratou 4 jogadores. Que já estão aí. 2 já estão em Erechim, um chega amanhã e um ainda está jogando no Campeonato Estadual e a Copa Verde e só chega no final do mês. Algum jogador, digamos, que disputou o Campeonato Gaúcho? Está vindo, não? Veio? 2 jogadores, um do São José, que eu ainda não posso anunciar porque ele ainda está rescindindo ali no São José, e um do Monson, o Tomi, esse nós já anunciamos, o 7 do Monson, o argentino, fez um campeonato muito bom, base do Grêmio, base do Juventude, fez um campeonato gaúcho, nos deu um trabalho do caramba naquela semifinal, né? Então o Tomi é um do Campeonato Gaúcho, destaque do Monson. A gente anunciou o Marlone também, um jogador que já jogou Cruzeiro, Corinthians, estava na Chapecoense, que é um meio atacante, eu acho que vai nos acrescentar. Eu acho que é muito mais o perfil que o Matheus, acho que o Matheus fala com mais propriedade do que eu desses jogadores, porque o Matheus conseguiu fazer o GPR jogar, conseguiu fazer o Felipe Marques jogar, conseguiu recuperar o João Paulo, conseguiu recuperar vários jogadores. Eu acho que é muito mais o perfil que o Matheus consegue trabalhar e tirar o melhor desses caras do que propriamente a característica do que eu vinha trabalhando aqui dentro do Ipiranga. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, o único intervalo do programa de hoje, em nome da Unimed Erechim e da Uniprime Sul, e conversando hoje com muito prazer aqui com o Matheus Costa e também com o Farney Coelho. Nós já voltamos.
Somos a Uniprime Sul, instituição financeira cooperativa guiada pela evolução. E foi esta motivação que nos trouxe até aqui. Desde 1996, nossa missão é unir médicos e empresários com esse mesmo propósito. O espírito de quem quer crescer, cooperar e se desenvolver de forma cooperativa e colaborativa. Progredir, cooperar, evoluir, acreditar. E conseguimos. Criamos laços, firmamos parcerias e formamos vínculos que vão além. Acreditamos, crescemos e chegamos até aqui com uma sede administrativa, 5 agências, 3.000 cooperados e mais de 400 milhões em ativos. A Uniprime Sul é a instituição financeira cooperativa completa para quem compartilha desses valores. Aqui, o associado é dono. Aqui, o interesse do cooperado está no centro das nossas tomadas de decisões. E desta forma, o cooperado participa ativamente de todas as decisões. Venha evoluir e viver o lado Prime da vida com a gente. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta em nome da Unimed Erechim e Uniprime Sul, a sua instituição financeira cooperativa. Aqui o futuro é sempre maior. Uniprime Sul. Vou falar um pouquinho, Matheus Costa, técnico do Ipiranga, sobre o sistema de jogo, o modelo de jogo. Se tu pretendes repetir o que vem fazendo, é uma outra competição, os adversários são aparentemente mais qualificados. E como é que tu pretende implementar? A maneira de jogar nossa tem que ser a mesma, até porque é a maneira que eu vi que agradou muito o nosso torcedor, que trouxe um espetáculo e alegria para eles e que são, na verdade, o maior patrimônio de um clube de futebol. Então, é claro que a gente sabe o nível dos nossos adversários e agora é a gente, nesse tempo que nós temos de preparação, com todos os atletas à disposição, é ver quem vai estar na sua melhor performance para a gente distribuí-los em campo da melhor forma possível, tentando manter o mesmo nível de jogo que tivemos no Gauchão. Existe algum setor assim que te chama mais atenção? Pode ser negativamente ou positivamente, assim, que te preocupa mais ou que te deixa mais animado? Eu vejo que talvez, comparando o nosso jogo do Gauchão para o nosso jogo da Série C, eu vejo talvez que a gente precise, em um primeiro momento, fazer um ajuste no nosso meio de campo. Não sei se com mudança de peça ou com mudança de estrutura, mas para a gente ter uma grande eficiência, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Mas jogar com mais atletas, preencher mais aquele meio campo? Ou... Pode ser, preenchendo mais o meio de campo. Porque hoje tu joga praticamente com 2 pontas, dá para se dizer assim, né? Perfeito. Embora um ou outro volte um pouco e tal, né? Mas dá para se dizer que é um 4-3-3. Perfeito, isso mesmo. Né? A gente joga de uma maneira com bola, que hoje é um 4-3-3, procurando dar bastante liberdade ofensiva e bastante mobilidade pelos lados do campo, com o nosso meia, com o nosso atacante de lado e com o nosso lateral, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E sem bola a gente defende em um 4-4-2,
tentando diminuir os espaços, e acho que a gente foi muito feliz, tanto em casa quanto fora de casa, que com bola a gente conseguiu envolver bastante nesse 4-3-3 e sem bola a gente conseguiu pressionar bastante o adversário, né? Então a gente foi muito feliz assim nos jogos e foi muito claro a nossa maneira de jogar. Acho que mérito muito dos atletas que conseguiram interpretar isso de forma rápida e reproduzir dentro de campo. O que o senhor especificamente espera, o que o senhor espera especificamente do Jean-Pierre, que é um jogador de qualidades indiscutíveis, passou por um problemão de saúde enorme, está readquirindo a sua melhor forma e aquilo que eu reputo como talvez uma das virtudes mais importantes, que é a confiança em si mesmo, no seu potencial. O senhor acha que o Jean-Pierre pode evoluir mais ainda? Sem dúvida alguma. Eu vejo, desde a minha chegada, que foi em outubro do ano passado, até hoje, a evolução do Jean assim, é diária, sabe? De todas as entrevistas que eu participei do Ipiranga, não teve uma entrevista que não deixaram de perguntar sobre ele, então já mostra a pressão que existe sobre ele, até porque ele já fez no passado, né? Então o Jean, após toda a história dele do passado, que foi muito vencedora, ele ficou praticamente 2 anos sem jogar, devido aos problemas pessoais de saúde que ele teve. Então é um atleta que a gente resgatou assim e tem procurado dar toda a confiança para ele voltar a ter o grande futebol que ele já apresentou no passado. Eu vejo uma evolução nele diária. É um atleta que tem esse desejo de vencer, de resgatar aquele bom futebol que ele já apresentou, como vem apresentando, e ainda vejo, e ele acredita nisso, que tem muito a evoluir. Eu acho que quando você fala de um atleta de alto nível que fica quase 2 anos sem performar, é anormal a gente procurar resgatar. E 2 anos sem jogar e basicamente 5 meses jogando, ainda tem um tempo de evolução para ele voltar a todo o futebol dele. Então, um atleta que a gente tem muita confiança, que demonstrou lances lindos durante o gauchão, e tenho certeza que vai evoluir ainda mais e demonstrar lances que vão agradar a todos aí na Série C. O Jean vai se restringir, deixa eu insistir um pouquinho, jogando apenas no meio campo, armando, tocando, né? Porque é a coisa que ele sabe fazer, praticamente não erra um passe e tal, ou ele poderia ser avançado um pouquinho mais, que ele também tem um poder de finalização bom. Certo, é um grande desafio meu como treinador. Eu procuro dar... O Jean para mim é um craque, é um cara de um talento difícil de se ver no futebol, e eu procuro, aos craques, eu procuro dar a máxima liberdade possível dentro de campo. Ele é um atleta que ele gosta muito de estar perto da bola. Então, porque como ele é um cara de muito talento com bola, ele toda hora tenta se aproximar da bola. Às vezes nós estamos em construção de jogo e ele vai lá tentar buscar a bola e fica longe do gol. Então esse é um grande desafio meu, tentar entender que ele perto do gol pode se tornar muito mais perigoso e muito mais decisivo para nós. Ele é um atleta que relatou para mim, principalmente no início da minha chegada, que ele ainda sentia muito incômodo com finalização de média e longa distância. Hoje ele já está ganhando mais confiança e está diminuindo o nível de dor quando ele faz finalização de média e longa distância. Eu acho que com o decorrer dessa temporada ele vai resgatar ainda mais isso, porque quando ele tem a oportunidade de finalizar, ele é muito perigoso mesmo, mas ele ainda tem receios. E ao natural, com o passar do tempo, acredito que ele vai perdendo esse medo, vai trazendo mais confiança, porque o Jean, quanto mais próximo do gol, mais importante ele pode ser para nós, e eu tento passar isso para ele diariamente, para ele resgatar esse número grande de gols que ele conseguiu fazer no passado, fazer também no Ipiranga. Teve uma partida que eu estava lá nas cadeiras vendo, né? Eu digo, mas por que o treinador não avança o Jean um pouquinho mais, mete ele junto com o centroavante, né? Beleza. Que me parecia que o Jean estava querendo fazer aquele dá, recebe, né? E o que o Galego faz muito bem, né? Como é que se chama? Pivô, né? E o Jean, tendo um cara que faça o pivô muito bem, o Jean, se ele receber... se ele tiver a sorte de receber meio limpo, assim, eu acho que ele vai recuperar essa confiança de bater mais próximo, né? Eu acho que um jogador mais
o futebol não é feito de um jogador só, o futebol é um coletivo, e nem é só dos 11. O futebol é bem mais amplo. O senhor tem dentro do grupo hoje alguém que possa fazer, não é o Mateuzinho, mas às vezes de Mateuzinho, quando estava aqui? Que seria um jogador... Seria um jogador pelo lado, mas que volta um pouquinho. Que roda por dentro. Eu teria o Roger. A gente tem essa ideia com o Felipe Marques, um jogador que joga aberto, mas flutua por dentro. Acho que o Tommy pode fazer muito bem isso. A gente tem muita expectativa, que é esse atleta que estava no Monson, que, como mesmo o Farney disse, para mim foi um grande destaque do nosso jogo, quando a gente realizou contra eles a semifinal da Taça Farroupilha. O Danielzinho é uma opção nossa de segundo tempo, que é um jogador muito incisivo, e a gente espera que ele faça o que ele fez principalmente na fase final ali, nos 2 jogos contra o São Luís. O Roger é um atleta que vem de muito tempo de Europa, retornou para cá, está se adaptando ainda ao futebol brasileiro, e a gente tem essa expectativa que ele desenvolva isso. Então, e nós temos agora esse tempo de preparação para tentar. Claro que o Mateuzinho fez uma história linda aqui e cada um tem a sua característica de jogo, né? Mas a gente espera que esses jogadores façam uma história tão bonita quanto o Mateuzinho fez no Ipiranga. O Mateuzinho não era apenas um jogador de lado que voltava, era um jogador que ele tinha infiltração. Está jogando de 10 no Vitória, né? É? Está jogando de 10. Pois é. Então ele tinha uma certa... Ele vinha vindo da ponta para o meio, mas para o centro, digamos, da meia-lua, e não para o centro do meio-campo, né? É nesse sentido. O Mateuzinho tem uma grande virtude, e que às vezes as pessoas não enxergam no Roger, mas que eu enxergo. O Mateuzinho sustentava muito bem de costa. Tipo, raramente a gente perde a bola com o Roger, né? Quando cai no Roger, o Roger sustenta. Às vezes ele não é tão agressivo nessa visão do outro, de ir para dentro, né, de conseguir fazer essa diagonal, de conseguir fazer o enfrentamento, mas sustenta. Quando a bola cai no Marinho, o Marinho larga no Roger, dificilmente o Roger perde a bola. E o Mateuzinho tinha, com 1,50 m, o Mateuzinho tinha isso, né? Ele dominava, girava para cima do marcador e conseguia ser incisivo. Realmente fez um grande campeonato gaúcho aqui conosco. O time tem que ter um certo tempo, alguém tem que segurar um pouco para o time respirar e tal. O Ipiranga teve uma temporada que sofreu muito com a questão dos goleiros, né? Entrava um, não dava certo, entrava outro, não dava certo. Como é que o Ipiranga está suprindo essa posição? Sei que no Gauchão a coisa foi bem melhor já, mas ficou né, dentro da cabeça das pessoas os últimos 5 do Ipiranga eram... Eu acho que eu posso falar até com mais porque o Matheus não estava aqui no início do ano passado, né, quando aconteceu o problema. A gente tinha o Edson voltando de lesão. O Edson machucou, quebrou a perna, estava voltando. Tivemos uma avaliação junto com o pessoal do Concórdia que o problema na coluna dele era um problema de 15, 20 dias, né, junto com o nosso departamento médico, retornaria. Foi um problema muito mais grave. Nesse meio tempo, para não ficar só com o Edson, a gente contratou um goleiro que era destaque da Série C pelo Confiança, que foi o Jefferson. Quando chegou aqui, o Jefferson não se adaptou a Erechim, forçou para ir embora. Em determinada entrevista até eu chamei de mau caráter, mas coitado, às vezes as pessoas são ser humanas, às vezes não se adaptam, né? E quando ele forçou para ir embora, faltava uma semana para começar a competição, e a gente olhou para o mercado, e o mercado, ninguém trabalha com um goleiro só. Tem clubes que trabalham com 2, tem clubes que trabalham com 3, eu estou falando de nível alto, né? De poder ter confiança de botar para jogar, e ninguém vai abrir mão do segundo ou terceiro goleiro. Então a gente foi olhar o mercado e não tinha. E aí a gente fez uma aposta no menino, que é o Alexander, né, tem 20 e poucos anos, que estava pesado, que chegou gordo e demorou a adaptar, e que a gente viu dentro dos treinos que tinha uma qualidade absurda, mas que a parte emocional dele ainda não está formada. Então quando ele falha uma vez, cara, pode tirar dos próximos 3 jogos. Vai ser 3 jogos em insegurança. Então, realmente o Ala, que era o terceiro goleiro que estava emprestado, inclusive na academia, foi o goleiro que acabou jogando. Então, esse ano a gente preferiu trazer um goleiro mais experiente, trouxe o Zé Carlos, até para suprir isso. Mas não jogou ainda. Não jogou só os amistosos, o Edson não deu brecha, né? O Edson muito bem recuperado, e a gente ainda trouxe um terceiro, que é um menino que tinha muito potencial, que é o Fernando, e que a gente vai ter que repor agora. Né, porque o Bragantino acabou pedindo de volta para ser o terceiro lá do Bragantino. Mas realmente foi o nosso tendão de Aquiles do ano passado, foi os goleiros. O que o senhor
está se informando sobre os adversários aí, tem times de massa, tem times bem montados, tem com bons atletas, enfim, até com poder de investimento maior. Eu vejo essa Série C com muito nível da Série B. Já tive a oportunidade de disputar a Série C e Série B. E eu vejo hoje uma competição muito mais valorizada. Equipes com grande poder de investimento, com folhas salariais compatíveis a clubes da Série B. Adversários que fizeram grandes estaduais. Se pegar o exemplo, a nossa estreia, o Londrina venceu o Operário, que é um adversário da Série B, em Ponta Grossa, e está praticamente com um pé na final para fazer a final do Campeonato Paranaense. Então fez um belo estadual também, que é muito competitivo. Então eu vejo jogos duríssimos, jogos de grandes valores individuais, falando das equipes, mas também com muita confiança, e acredito que estamos muito bem servidos para duelar de igual para igual contra esses adversários. O atleta, ele também, evidentemente, ele é o trabalho dele, ele vive disso. O atleta também, sabendo que tem toda uma exposição maior, né, teve no gauchão aí e tal, mas nível nacional vai ser... ele também, digamos assim, ele se motiva mais, né? Sem dúvida alguma. Uma competição a nível nacional chama a atenção não só do Brasil, mas do mundo afora, no mundo do futebol. Uma competição que, se tiver destaque, se valoriza muito em termos individuais. Acho que, historicamente, o Ipiranga já comprovou isso. Atletas que se destacaram aqui fazendo ponte direto para a Série A ou fora do Brasil. Então, é uma oportunidade também para eles se valorizarem e, acima de tudo, valorizar ainda mais o Ipiranga, podendo colocar em um cenário nacional numa Série B. Então, acho que a motivação não existe, é a gente manter esse alto nível de motivação entre eles para a gente fazer uma grande competição. O senhor tem um grupo de quantos atletas hoje, mais ou menos aí? Em torno de 28 atletas, contando os atletas remanescentes, os atletas contratados, alguns das nossas categorias de base, um total de 28 a 30 atletas. Atletas das categorias de base têm entrado, assim? O Gauchão foi um torneio, é muito difícil. Assim, os meninos estão bem, tá? Aí pode consagrar ou... por exemplo, o Greg ano passado, que é um baita zagueiro, eu ia falar um palavrão, mas é um baita zagueiro, um zagueiro para longa data dentro do Ipiranga. Ano passado ele entrou na final da Copinha, estava 2-0 para nós, e ele acabou falhando no gol. Né? E é normal da idade dele, é normal o menino oscilar, e não estou falando aqui que nós perdemos o campeonato por causa dele, não. Pelo contrário, nós tivemos as chances lá em São José, perdemos nos pênaltis, mas um jogo que estava dominado, e é normal eles oscilar. Então, num torneio como o Gauchão, que é quarta e domingo direto, e que nós só perdemos 2 jogos e já ficamos fora da semifinal, nós só perdemos 2 jogos, perdemos para a Juventude e para Grêmio, e ficamos fora da semifinal. Então, num torneio que tu não pode perder ponto de jeito nenhum, senão tu fica fora da zona de classificação, é muito difícil tu lançar o menino. O nosso calendário está dificultando isso. Então, qual é a ideia com eles? Que agora na Série C, daqui a pouco num jogo mais tranquilo, eles possam já entrar aos poucos, né, e entrando, e aqui possam, se for da vontade da diretoria, é a vontade do departamento de futebol, que eles possam jogar a Copinha, né, que a gente possa jogar a Copinha com o Sub-20 e com esses meninos que não vêm participando tanto. O Internacional teve um quarto zagueiro, um jovem aí, que bateu um pênalti muito mal batido e tal, e foi dispensado, foi escorraçado e tal. E ouvindo aí o Ramon Menezes, eu acho que e ele estava, acho que, falando desse atleta aí, né, desse quarto zagueiro. Ele só não sou muito de falar de atletas e tal, estavam falando sobre as participações aí do Brasil Sub-20, né? Uhum. Aí ele citou alguns atletas e citou esse quarto zagueiro, que eu não me foge o nome. Robert Renan. Isso, né, que no entender dele se trata de um bom jogador, um futuro muito bom, muito bom, mas um lance fez com que o torcedor perdesse a paciência, a direção também, né, ou melhor, não tivesse paciência nenhuma, né, o que foi pior do que perder a paciência, né, mas Erechim sempre deu atletas para os grandes clubes, né, para os grandes clubes, o Carpegiani, o Sobis, o Gilmar, que era daqui. Uma vez eu montei uma seleção, né? O Baidec, o Odair, que foi campeão
mundial, né? Enfim, deu muitos atletas para Grêmio e Inter. Tu pega uma cidade como outras cidades próximas, eu não vou dar nome aí, mas que dificilmente conseguem passar isso. Como é que vai ser a logística dessas andanças todas? Porque o Brasil, que Ipiranga vai jogar no norte, no nordeste. Que bom que tu falou disso, que até tem coisas que a gente precisa ressaltar. Nós temos um menino dentro do Ipiranga, que é o Ricardo Zanata, que é fantástico, que é o nosso supervisor. Ele é o responsável direto pela logística. E muitas vezes eu deixo ele se bater um pouquinho, né, Matheus? A gente conversa, deixa ele se bater um pouquinho com relação ao hotel, o ônibus, ele já fica desesperado. Todas as logísticas do Gauchão, sem exceção, saíram perfeitas. Sem exceção, saíram perfeitas. É um cara extremamente dedicado, que vê muito o lado do clube pela questão financeira, que negocia tudo, que chora mesmo, porque sabe que esse dinheiro vai fazer falta para dentro do Ipiranga, mas que também entende a necessidade da comissão técnica e da condição para o atleta. Acho que a gente tem um suporte, isso é uma coisa que eu elogio sempre. Acho que a gente tem um suporte da direção para fazer as melhores logísticas, para contratar o melhor ônibus, para contratar o melhor hotel, né? Acho que tem sacrifícios aí, tem logísticas de gauchão de R$50 mil, né? Para te ter uma ideia assim, do custo que é gasto. Em todas as viagens longas, a gente vai com 2 dias de antecedência, todas. Praticamente todas da Série C a gente vai com 2 dias de antecedência, e acho que isso dá tranquilidade, dá suporte, evita a lesão dos atletas. Então se tem sim um cuidado, né? Hoje a gente tem 2 aeroportos, facilita também a saída com Passo Fundo e com Chapecó, facilita as saídas do Ipiranga, mas com todo o cuidado a gente vai deixar uma parte do dinheiro que a gente podia investir em atletas, em outras áreas do clube, para fazer logística, porque a gente sabe que isso é determinante. O Ipiranga vai manter, não sei se o Ipiranga baixou a altura da sua grama ou vai ter aquele gramado de antigamente aí. Mas assim, é bom para ele sofrer um pouquinho no inverno, né? Não, para sofrer os times de fora e os daqui. É bom ele sofrer um pouquinho. Assim, o que eu digo? Depende muito do time nosso. Quando a gente tem um time mais técnico, o Matheus é um cara que pede para molhar a grama, inclusive no dia do jogo. Cortar bem baixinho e molhar a grama, para deixar o mais rápido possível para envolver o time adversário. Depende muito do time que tu tenha dentro do elenco. Às vezes tu quer pegar o time adversário é um time de posse de bola, um time que vai ter posse, e tu vai jogar um pouco mais de transição. Quanto mais dificultar para eles, acho que o gramado é uma arma a mais para a gente. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Vamos conversar ao longo deste ano mais vezes, se possível. Eu que agradeço, sempre um prazer estar conversando contigo, com o pessoal de Erechim. Acho que contigo a gente está conversando direto com o nosso torcedor, com o nosso público, e é sempre um prazer. Te convido para estar sempre conosco lá nos treinos, nos jogos, né? Acompanhar lá sempre que possível. Acho importante a participação da nossa imprensa, ainda mais um cara capacitado que nem tu no dia a dia. Acho que nos ajuda a vender o nosso trabalho. E estou sempre à disposição, sempre quando precisar, é só me chamar que eu estou sempre à disposição. Treinador Matheus, também muito obrigado pela presença aqui, cumprimentos mais uma vez não só pela conquista da vaga para a Copa do Brasil de 2026, mas pela ascensão bastante afirmada, no meu entender, do time, assim, lenta, gradual, mas sólida. Eu que agradeço hoje pela oportunidade de a gente estar conversando, a todos que nos acompanharam, sempre um prazer e estamos à disposição para voltar novamente. Ok, que o Ipiranga possa fazer um ótimo desempenho na Série C deste ano e que o torcedor, vou pedir pela 1ª vez aqui, né, também possa comparecer com mais gente, enfim, com mais vezes, né, a sua presença sempre é muito importante para que o atleta se motive cada vez mais também. Muito obrigado e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar?
Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.